igreja, amigos, parentes, noivo, noiva, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui hoje reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo lá em Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento e o consagram como símbolo da união mística entre Cristo e a sua igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento retribui também para o bem-estar, ou contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro homem, ou a partir do primeiro casal, primeiro homem e primeira mulher, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos têm praticado, e para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Aqueles que se casam decidiram aceitar esse estado honroso. Amém? Eu convido todos aqueles que aqui estão para ficarem de pé. No instante, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nesta noite, Deus, para solenizar este casamento, esse estado, Senhor, de união, ó Deus querido, entre o Vinícius e a Almerina. Senhor, quero te pedir que o Senhor venha estar presente conosco, assim como esteve lá em Caná da Galileia, naquele casamento no qual o Senhor esteve ali, participou. O Senhor esteja conosco também, e abençoa, Pai, porque nenhuma união ela é totalmente estável, nenhuma união ela se torna totalmente feliz se o Senhor não abençoar, não estender as tuas mãos. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, convidamos a tua presença aqui conosco durante essa cerimônia, para a glória, o louvor e a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Isso representa um passo sério e solene, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que se lhes apresentarem, de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e de compartilhar tudo que a vida dá e tudo que ela tira, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Então,
Nós temos aqui hoje ainda, pode sentar-se, por favor, por favor. Ainda vamos hoje trazer um conselho da parte de Deus para este casal tão amado e tão querido, Vinícius e a Almelinda. E esse conselho da palavra de Deus está lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vinícius e Almelinda estão hoje dando um passo muito sério para a construção de uma nova família. Duas pessoas que se conheceram, são diferentes, tiveram criação diferente, e isso é um grande desafio. A união estável, a união do casamento é um grande desafio, e necessário é os passos certos para que vocês possam construir a sua casa, o seu lar, sobre uma rocha que se chama Jesus Cristo. E esse texto da palavra de Deus que nós lemos, ele relata exatamente sobre uma construção, ou a comparação a uma construção. A comparação daquele que ouve a palavra de Deus e que coloca em prática, que pratica, é comparar, e aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então, o Senhor Jesus, ele diz assim, que aquele que ouve e pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, lança os alicerces da casa sobre uma rocha, cava, faz profundas valas até achar uma rocha, e vem a chuva, vem a tempestade, dá um ímpeto sobre aquela casa, mas aquela casa não cai, porque ela é estável, porque ela está construída sobre uma rocha. São semelhantes àqueles que ouvem a palavra de Deus e que praticam. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, é semelhante àquela casa que é construída sobre a areia. Ela também tem as tempestades, vem a chuva, vem o vento, vem as tempestades, dá contra aquela casa, e aquela casa ela é instável. Por quê? Porque não tem alicerces, e ela vem abaixo, e aqui o Senhor Jesus diz que grande é a sua ruína. Estes são comparados àqueles que ouvem a palavra de Deus e não obedecem, e não colocam em prática. Então tem um conselho aqui, aliás, tem alguns conselhos desse texto, para você, Vinícius, para você, Almelinda, e para todos aqueles que aqui estão. E um dos primeiros conselhos que o texto nos mostra é o seguinte: que nós não devemos ter uma vida espiritual só de palavras, só de boca para fora, mas que, se é que vocês querem construir a sua família, seus filhos, sobre uma vida estável, uma família estável, vocês têm que não só ouvir a palavra de Deus, não só dar ouvido, isso é necessário, mas além de dar ouvido,
colocar em prática aquilo que vocês conhecerem da parte de Deus. E colocando em prática, vocês estarão cavando alicerces para a construção. Ainda não é a construção, mas são alicerces que serão cavados no mundo espiritual para a construção da família de vocês. Então, este é um dos primeiros conselhos que o Senhor Jesus dá. Que nós não devemos tão somente dizer Senhor, Senhor, no momento da necessidade, no momento da dificuldade. Isso não é suficiente. O importante é vocês manterem uma vida de relacionamento, não só entre vocês, mas entre vocês e Deus através de Jesus Cristo. Este é o mais importante. São alicerces, são fundações da família de vocês. E o segundo conselho que o texto nos mostra é o seguinte: que todos terão dificuldades. Aqui, tanto o que obedece à palavra, como aquele que não obedece. Todos os dois estão inclusos nas dificuldades, quer dizer, nas tempestades, na chuva, no vento. Então, não é porque você pratica a palavra de Deus, ou não é porque vocês conhecem a Deus, ou não é porque vocês estão tendo uma bênção aqui da nossa parte, às suas vidas, ao seu relacionamento, que vocês não vão ter lutas, não vão ter dificuldades. As dificuldades vão surgir ao longo do tempo. Dificuldades, né? Enfermidade, talvez o desemprego, um problema financeiro, talvez um problema de relacionamento, de adaptação mesmo entre vocês. Porque de início exige-se uma adaptação. Porque quando se começa a viver junto, começa a aflorar os defeitos. E aí, quando começa a aflorar os defeitos, surge o problema da adaptação um para com o outro. Tem que haver renúncia, tem que haver compreensão, tem que haver perdão, tem que haver conciliação entre vocês. Então, uma coisa é certa: dificuldades, problemas, vocês vão ter. Porque a palavra de Deus nos diz que todos nós teremos dificuldade. Agora, a diferença entre aquele que pratica e que não pratica é que é colocado sim na balança. Porque aquele que pratica a palavra de Deus, ele tem consigo na hora da dificuldade, da tribulação, na hora do vento, da chuva, ele tem o Senhor Jesus para lhe orientar, para dar a direção. Ele tem o Senhor Jesus para lhe dar o poder para perdoar. Ele tem o Senhor Jesus para dar poder para fazer com que a tempestade se acalme. O Senhor Jesus tem também o poder para suas vidas, para fazer até mesmo que ressurja alguma coisa, algum sonho, ou até mesmo alguma frieza entre vocês, que ressurge até mesmo dentre os mortos. Ele tem esse poder e essa autoridade para fazer vivificar. Porque ele, assim como ele teve o poder para transformar a água em vinho, lá em Caná da Galileia, assim também ele tem o poder para fazer com que a água sem sabor se transforme em um suco muito delicioso. Pode também fazer com que o relacionamento que por algum momento se tornar insípido, ele volte novamente, ele seja restaurado novamente, o sentimento um para com o outro. Então são dificuldades, são lutas que vocês vão enfrentar, mas se vocês decidirem no coração de vocês a servir a Deus, a praticar a palavra de Deus, então com certeza o Senhor vai conceder a vocês a autoridade e o poder. Mas vocês são livres, todas as pessoas são livres. Nós servimos a Deus se nós decidirmos servir, nós obedecemos a Deus se nós quisermos obedecer. Por quê? Porque a obediência, ela tem um preço, ela exige um preço, ela exige renúncia,
Ele exige muitas coisas que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. E muitas pessoas, espero que não seja o caso de vocês, decidem a não obedecer a palavra de Deus. E aí, quem decide a não obedecer a palavra de Deus, eles estão sujeitos às tempestades, assim como aqueles que obedecem. Só que quando vierem a tempestade, vem o desespero. Quando vier a tribulação, vem a falta de esperança, vem o desespero. E muitas vezes decisões tomadas precipitadas, muitas vezes decisões tomadas segundo os seus próprios corações, não segundo a orientação da palavra de Deus, leva a casa, o casamento, a união que Deus, por sua vez, uniu a ser destruída. Então, está aqui o conselho da palavra de Deus. Se eu obedecer, eu tenho o Senhor comigo. Se vocês obedecerem, vocês podem carregar a presença do Espírito Santo na vida de vocês, todo o tempo que vocês viverem aqui nessa terra. E quando vierem os filhos, vocês vão lá para Deuteronômio no capítulo 6, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando se levantar, andando pelo caminho; quando se deitar, falando, anunciando, colocando no umbral da porta. Então, enfim, ensinando os seus filhos a obedecer, a reverenciar. E a bênção que é estabelecida na união, aonde há obediência, ela é estendida para as gerações. Ela é estendida para as novas gerações. E a palavra de Deus, ela nos dá isso como um presente. O próprio Jesus disse assim, a própria palavra de Deus fala assim, que Ele nos visita a nossa geração. Então, a nossa primeira, segunda, terceira, até 1000 gerações. Então, vocês não trazem a bênção só para a vida de vocês, mas leva às suas gerações. Agora, aqueles que desobedecem, ele traz a maldição para si de destruição, e ainda estende a maldição para as suas gerações. Assim é aqueles que desobedecem. Mas eu creio, no profundo do meu coração, vocês, como conhecedores da palavra de Deus, decidem e estão dispostos à obediência à palavra do Senhor, e com certeza isso vai gerar bênção para a vida de vocês, e vocês vão alcançar a felicidade que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém, queridos? Amém. Esse é o conselho da palavra do Senhor. Agora nós podemos ir para as promessas que é feita, né? As promessas que são feitas diante do altar são compromissos de assumir um para com o outro. São compromissos. E o compromisso, ele tem que ir além da paixão, além dos sentimentos do coração. Compromisso, compromisso. Então, vocês vão estar aqui repetindo comigo, vou estar confirmando o relacionamento de vocês, assumindo este compromisso um para com o outro. E isso é de extrema importância. Não só vocês dizerem sim um para o outro, mas de ir ao extremo para cumprir os compromissos que hoje vocês vão estar assumindo diante do altar do Senhor, que representa o próprio Deus, diante da minha pessoa, que sou ministro de Deus, e diante de todas as testemunhas que aqui estão. Amém? Nós vamos para os votos. Vinícius, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a Almerinda como sua legítima esposa, para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la
e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Prometo. Almelinda, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Vinícius como seu legítimo esposo, para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, amém. Sim, prometo. Pode dar as alianças. Queridos, aqui está o par de alianças. A aliança, ela é feita de um metal precioso, assim como um casamento deve ser precioso. A aliança é um anel que não tem início e não tem fim, como símbolo do casamento diante de Deus, diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. A união entre o homem e a mulher, através do casamento, ele não pode ter fim, assim como a aliança, ele não tem fim. Então a aliança simboliza a união de duas pessoas no estado do matrimônio. Amém, queridos? Eu quero consagrar essas alianças. Fiquem por um instante, por favor. Convido todos a ficarem de pé. Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu, nesse instante, meu Deus, consagro este par de alianças que estão em minhas mãos, que vai fazer parte da vida, Senhor, do Vinícius e da Almeida, como um sinal do casamento, da união que eles estão assumindo hoje diante do altar. Senhor, que nos momentos de dificuldade, de lutas, eles possam se lembrar deste momento, meu Deus, onde nós estamos apresentando a Ti, ó Deus querido, este símbolo, Senhor. E ao eles olharem para ele, eles possam se lembrar do compromisso que foi assumido aqui nesse instante, meu Deus, de um cuidar do outro, de um, Senhor, fazer parte da vida do outro, independente das circunstâncias. Eu, Senhor, consagro, ó Deus, essas alianças a Ti, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu,
e a minha vida a sua, e tornando-a participante de todos os meus bens. Está nessa aliança, o símbolo de nossa união. Eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, a minha vida à sua, tornando participante de todos os meus bens. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, soberano e eterno, glorioso e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Ó Deus, eu apresento, Senhor, a vida do Vinícius, a vida, Senhor, da Almerinda, que estão aqui hoje e publicaram, Senhor, ó Deus querido, diante de todas essas testemunhas diante de Ti, com as suas promessas um para com o outro, de cuidado, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar grandemente. Como Teu ministro, eu os abençoo nesse instante, Deus. Em o nome de Jesus Cristo Nazaré. Senhor, e torno eles, Senhor, diante de Ti, esposo e esposa, Senhor, marido e mulher, Deus, em nome de Jesus Cristo, e como Teu ministro, Senhor, eu os abençoo nesse instante. Senhor, e abençoado está, meu Deus, através das minhas mãos, meu Deus, eu os abençoo, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, dá eles forças, dá eles graças, Senhor, para cumprir, Senhor, com tudo aquilo que foi hoje prometido um para com o outro aqui, Senhor, durante toda a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que, Senhor amado, Deus querido, a Tua presença, Senhor, possa nos acompanhar em todos os momentos alegres, felizes, nos momentos de dificuldade, de luta, meu Deus. Que a Tua presença real seja sobre a vida deste casal, tão jovens, Senhor, que estão se unindo para estarem na Tua presença e para formarem uma família, meu Pai. Os dias são maus e difíceis, Senhor, mas, Senhor amado, nós cremos no Senhor, que é todo poderoso, para dar a eles, Senhor, poder e autoridade, meu Deus, para caminhar na Tua presença e viver uma vida dedicada a Ti, meu Senhor, e um para com o outro. Em nome de Jesus, eu os abençoo nesse instante, e abençoado está, em nome de Jesus. Como ministro de Deus, diante do Senhor e diante de todas essas testemunhas, diante dos votos um para com o outro, eu os declaro marido e mulher. E o que o Senhor uniu, não separe o homem. Aleluia. Deus abençoe, Vinícius.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.
Glória a Deus. Fique em pé, meu querido. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Aleluia. Acredito sim. Aleluia. Que Deus vai fazer Glória a Deus. o impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito Aleluia. sim. Glória a Deus.